minhas queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos guarde, nos envolva na sua proteção. Gostaria de cumprimentar a nossa Val, em nome de quem eu saúdo todo o corpo de trabalhadores desse evento abençoado. Para não cometer injustiça e esquecer de alguém, em nome dela, eu cumprimento, portanto, todas as pessoas que estiveram por detrás dessa agremiação, dessa organização, porque ela foi a porta-voz, por meio de quem pude ser convidado e pude ser honrado com um convite desse. Gostaria de mencionar e cumprimentar meu amigo Moacir Mendes. Eu tenho que viajar para a ilha para poder ouvi-lo e beber da sua música, da sua fonte de inspiração. É sempre um prazer, sempre uma alegria e é sempre um bem-estar a música dele e ouvi-lo, porque não é apenas uma mensagem lírica e poética, mas também uma oração. A música tem esse recurso, né? A música tem um recurso que vai além do discurso verbal, né? Porque, do contrário, se o discurso verbal pudesse contemplar tudo que a música diz, um dos dois seria desnecessário. Muito pelo contrário, a música consegue ter texto, mas consegue, com a sua poesia, alcançar aquelas fontes e aquelas dimensões do não cognitivo, do não racional. E Moacir Mendes é um desses devotados e admiráveis trabalhadores, instrumentos do bem. E falo isso sem nenhum rebuço, com licença da sua modéstia. Conheço há alguns anos, né, Moacir? Talvez mais de 10 anos. E sempre sou beneficiado, né, nesses momentos de arte, tanto antes quanto depois. Como ele tem um trabalho infatigável, às vezes a gente não se encontra, porque também laboramos em alguma casa, em outra instituição espírita, ele em Salvador em outra, às vezes a gente não se encontra, mas é sempre uma grande alegria poder cumprimentá-lo e poder estar com ele, dividir um evento desse. Eu costumo dizer que um evento como assim não é um evento espírita que tem momento de arte, é arte e doutrina espírita ao mesmo tempo, e são duas faces de uma mesma moeda. Gostaria de agradecer ao companheiro e colaborador Péricles, que se juntou a nós no dia de hoje, renunciando à convivência com a sua família, para estar conosco no dia de hoje. Como foi anunciado aqui, o canal Raciocínios Espíritas é um canal de conteúdo virtual, de divulgação de conhecimento espírita pela internet, que se propõe a disseminar estudos, palestras, não apenas nossas, mas de outros confrades também, de outros companheiros. É um canal que não tem a personalização e a concentração em um único indivíduo, né? E a gente tem o ideal justamente de não personalizar, para que outros confrades possam se agregar a nós e contribuir. O canal tem palestras de muitos companheiros, inclusive de estudos também, estudos de obras, por exemplo, da literatura mediúnica, da psicografia de Chico Xavier, obras agora que a gente está estudando a psicologia de Joana de Ângeles, obras da literatura de Emmanuel, né? A coleção de André Luiz, que a gente está estudando todos, né, de Nosso Lar, e a gente está agora no Mundo Maior, pela ordem, e algumas outras obras que a gente tem estudado, inclusive a obra da codificação kardeciana. Albert Camus, filósofo e pensador francês, em que pese a sua também herança e a ascendência argelina, parênteses, vocês vão me perdoar essa voz de Nelson Gonçalves. A família toda está batida em cima da cama e de virose, e eu, por ser espírito endividado, continuo de pé. Aí, talvez porque Jesus me poupa um pouquinho por conta das dívidas e assim por diante. Camus, o grande pensador francês, costumava dizer em um dos seus ensaios literários mais famosos que há uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante da filosofia. E essa pergunta é: se viver ou não viver tem algum sentido? Se vale ou não vale a pena, do ponto de vista filosófico, viver? E ele culmina esse ensaio dizendo que o suicídio parece ser a questão mais importante colocada na filosofia. Porque o suicídio parece apresentar essa pergunta filosoficamente: vale a pena viver ou não vale? Há algum sentido para a vida ou não? Bem se vê que Albert Camus era materialista, nihilista e pessimista. Em algumas das suas obras ele tem a conclusão de que não tem sentido para a vida. Que não há
significado específico para a vida, a não ser o significado que cada criatura dá. A vida não tem um sentido intrínseco, imanente, ou seja, dentro da sua própria natureza, senão criações e fantasias que as próprias criaturas colocam. Ele falava de maneira pessimista. Não obstante tudo isso, ele conclui em um dos seus textos que ainda assim, não tendo sentido para viver, o suicídio não resolve a questão da falta de sentido para a vida. Porque suicidar-se não soluciona a ausência de sentido da própria existência. Pelo contrário, continua oferecendo uma grande interrogação e um grande enigma. Dostoiévski, escritor, pensador, considerado por alguns o maior escritor da literatura do século XX. Freud era fã de Dostoiévski, porque inclusive algumas das suas obras ele apresenta aqueles conflitos familiares que Freud adorava, de filho com pai, de filha com mãe e assim por diante, que foi base da teoria psicanalítica. Dostoiévski, em uma das suas obras, embora não fale diretamente sobre o suicídio, ele namora em alguns momentos a ideia do suicídio e diz em uma das suas obras o seguinte, que o suicida parece querer ocupar o espaço simbólico da natureza ou brincar de Deus. Porque Deus é quem altera o curso da história, é quem modifica o desenvolvimento do curso natural da natureza através da interrupção da vida pela morte. E o ser humano, quando suicida-se, ele antecipa essa ocorrência. E ele parece tentar querer ocupar o lugar da providência, dizendo ou decidindo em que momento a vida deve ser exterminada. A vida física deve acabar. Schopenhauer, filósofo pessimista alemão, que tinha graves conflitos depressivos, cuja existência é feita inclusive de conflitos na intimidade do lar. Porque a sua família, que tinha uma herança na tradição comercial e que não via com bons olhos a carreira de filósofo dele, tinha um grande conflito na intimidade doméstica. À semelhança de Nietzsche, que viu na sua família o discurso religioso de um lado e a vivência de um outro completamente diferente, Schopenhauer tomou ojeriza às questões metafísicas convencionais e, em uma das suas obras, ele defende a ideia de que a vida é sofrimento. Na verdade, ele não disse coisa nova. Buda, nas suas nobres verdades, a primeira delas é justamente essa afirmação. Só que Buda fazia essa afirmação e desenvolveu o seu pensamento para uma conclusão positiva, que a vida é sofrimento porque a vida é material e a matéria está em constante transformação. E essa transformação material gera desgaste, gera envelhecimento, gera alteração, gera sofrimento inevitável. E Buda dizia que a vida é sofrimento, que a vida é esforço. Qualquer situação na vida material exige esforço nosso. Se locomover, cumprir compromissos, atender obrigações, tudo na vida física é sofrimento nesse sentido mais filosófico da palavra. Aliás, Jesus costumava dizer, no mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele concluía de maneira positiva. Schopenhauer repete a primeira nobre verdade do pensamento budista, ele que era fã do pensamento budista, mas tinha conclusões muito pessimistas. Concluía que a vida é sofrimento porque não tem sentido. Não tem sentido viver. E chegava a dizer que pensar atrapalhava a criatura humana. O ser humano é um animal, dizia ele, que tem a chata capacidade de pensar. Ele dizia de uma maneira mais erudita, a funesta capacidade de pensar. E quanto mais ele pensa, mais ele raciocina, mais ele sofre. E que não tem jeito. Não há jeito para o ser humano, dizia ele. Porque mesmo a alegria que você tem hoje, eu estou repetindo as palavras, eu não estou dizendo que eu estou concordando, tá? Estou só repetindo o pensamento de Schopenhauer. Mesmo o sofrimento que você tem hoje, a alegria que você tem hoje, é um sofrimento também. Porque a alegria de hoje, amanhã, vai desaparecer e vai gerar espaço pela saudade da alegria que um dia você teve e não tem mais. Olha que negócio que precisa de fluoxetina na veia para lidar com um negócio desse, um lítio, alguma coisa assim. A alegria de hoje é a saudade do sofrimento amanhã, da alegria amanhã, que é sofrimento. E o sofrimento de hoje é a ansiedade para ser alegre amanhã. E assim por diante. A vida é um suceder de perdas.
perdas simbólicas, perdas concretas, perdas materiais, desde a infância que perde-se para a adolescência. E depois o indivíduo perde a adolescência para a vida adulta. E nós caminhamos para uma sucessão de perdas, dizia ainda Schopenhauer. A vida, portanto, é sofrimento de tal forma que ele, em certo momento da sua concepção filosófica, conclui a respeito do suicídio como solução para o problema da amargura, da angústia. Narra uma história que não se sabe até que ponto é verdadeira, que ele estava lecionando na Universidade de Leipzig, na Alemanha, para um aluno seu, falando sobre suicídio, abordando a questão do suicídio como uma espécie de solução filosófica para abandonar aquele ideal de buscar a felicidade nas teses platônicas, mundo das ideias, e ele dizia que o suicídio era o arremate, a decisão do ser humano de tomar autonomia de si para aniquilar a própria vida e cessar, na visão dele, o sofrimento. E um aluno seu que estava assistindo a palestra, ele disse assim: professor, o senhor é um homem já de meia idade, já é um homem de avançada idade, 50 e poucos anos, no século XIX já era idade avançada. Portanto, o senhor já deve ter experimentado muitos sofrimentos e muitas angústias, por que o senhor não se matou? E ele teria respondido o seguinte: se eu o fizesse, quem ficaria aqui para ensinar vocês a fazê-lo? Concluiu, portanto, dessa forma. Era, portanto, Schopenhauer, no seu discurso, na sua retórica, e alguns gênios, alguns intelectuais, inclusive alguns que eram otimistas, em algum momento também, por vivenciarem dramas pessoais, melancolia, em alguns momentos especularam a respeito do suicídio, porque eram materialistas. Quem não se recorda de Leon Tolstói, que, embora místico, se tornou cristão mais tarde, na segunda metade da sua vida, espiritualista, esse homem fantástico, esse gênio das letras, mas em um momento de amargura escreve o Ana Karenina, uma das obras-primas dele, que resolve o problema da obra com o suicídio de uma personagem. Quem não se recorda de Wolfgang Goethe, o poeta alemão, um dos pais da poesia alemã, um dos gênios da literatura germânica. Goethe, no seu livro Das Werther, traduzido ao português, O Sofrimento do Jovem Werther, aborda um jovem idealista que se apaixona, que se encanta por uma moça, que é recusado na sua paixão e se angustia de tal forma que opta pelo suicídio. A obra, no entanto, de Goethe aborda a questão do suicídio de uma maneira tão assim heróica, como se fosse uma coisa banalizada e natural, que estimulou juventude europeia e norte-americana, jovens e maturos, também a optarem, a escolherem pelo suicídio. A tal ponto de, em determinada época, essa obra foi proibida em certos países, por gerar aquilo que em psicologia e psiquiatria hoje se chama efeito Werther. Nós iremos examinar isso mais adiante. Suicídio, palavra que vem de duas expressões latinas. Sui, si mesmo, sidium, exterminar, matar, aniquilar. Que também vem de expressões auto, do grego, sidio, latim, matar a si mesmo, exterminar a própria vida. Tudo indica que o ser humano é o único animal que opta pelo suicídio. Acreditava-se que o escorpião se suicidava aplicando o próprio veneno em si mesmo. Hoje os estudos demonstram que ele se encontra sitiado e, diante de uma situação, o instinto de conservação da vida tenta atacar, e nesse atacar, picando aleatoriamente, ele acaba se auto-picando, mas não é necessariamente uma programação instintiva para se suicidar. O ser humano que pensa, que raciocina e que conscientemente escolhe optar por exterminar a sua vida biológica. Trata-se de um problema público, problema de saúde pública. Uma epidemia, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. No final de 2015, a OMS lançou um relatório que assustou as instituições de saúde do mundo, as grandes instituições. Porque a OMS dizia nesse relatório sobre suicídio, que o suicídio estava, em 2015, se tornando uma epidemia mundial. Um problema de tal forma complicado, que se continuasse assim, 2015, até 2025, 10 anos depois,
A projeção que se faz entre os estudiosos da OMS, a estimativa é que em 2025 o suicídio seja a primeira causa de morte no mundo. Mais do que câncer, do que AIDS, do que acidente de carro e de que mortes por arma de fogo. Mais do que doenças cardiovasculares e assim por diante. Está, portanto, projetado se nós não fizermos alguma coisa. Essa estimativa da OMS já diz que a nossa sociedade não está funcionando de maneira correta. Tem alguma coisa que não deu certo. Esse modelo social que está aí não está funcionando. Os estudiosos da minha área, saúde mental, psiquiatria, psicologia, psicanálise, se debatem. Porque embora as estratégias de prevenção, que são muito boas, porque a coisa poderia ser pior, mas ainda assim, há congressos para tentar elaborar estratégias, mecanismos de prevenção, para tentar dar conta. A verdade é que os profissionais, pelo contingente populacional e pela variedade de situações, não têm dado conta totalmente. Tem evitado, é claro. Tem contribuído, mas não tem sido o suficiente. Não tem sido o suficiente. E há que se pensar ainda em estratégias. Depois desse relatório mencionado, a mesma Organização Mundial de Saúde promoveu debates que culminou hoje numa área da ciência, suicidologia, que é uma área específica para estudar o suicídio, a fisiologia, a psicologia, a anatomia do suicídio, de tal forma que chama a atenção. É, portanto, um problema de saúde pública de tal forma que se a gente for apelar para as estatísticas, e eu já digo aqui que essas estatísticas devem ser muito maiores, uma pessoa em cada 40 minutos executa o suicídio no Brasil. Por ano são quase 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. 900 mil, quase 1 milhão de pessoas que morrem executando suicídio. Essa estatística deve ser maior. Porque tem muita gente que não entra nesse número, que não foi identificada, que a causa mortes é duvidosa, que foi dado atestado de óbito por outra causa, que não recorreu aos serviços de saúde, portanto, não entraram na estatística. Essa numeração, portanto, deve ser muito, mas muito maior. A verdade é que no mundo, uma pessoa se mata a cada 40 segundos, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde. Os estudos são muito complexos, são muito sofisticados, são muito densos, levantando epidemiologia, estatística, conversando com educadores, com psicólogos, tentando entender o comportamento suicida. Há uma série de informações, há uma série de estratégias, mas precisamos avançar ainda mais. Ainda mais. A verdade é que o que se sabe é que o suicídio está associado a alguns fatores. Primeiro, que embora as mulheres tentam o suicídio 3 vezes mais do que os homens, a tentativa de suicídio das mulheres tem uma incidência maior. Esse número não deve ser levado em conta de maneira absoluta, porque, por incrível que pareça, a execução do suicídio é em maior número dos homens do que nas mulheres. Por quê? Porque os métodos masculinos para o suicídio são quase sempre irreversíveis. Não dá para salvar. O homem dá um tiro na cara, um tiro na boca, um tiro na cabeça, se joga de um lugar alto. A mulher, quase nunca você vai ver uma mulher dando um tiro no rosto, por conta do aspecto facial, da alteração. A mulher ingere medicamentos, corta os pulsos. Estou falando de maneira geral, é claro que há exceções. E naturalmente que esses métodos dá para salvar, se salva muito, do que esses métodos mais violentos que os homens utilizam. Alguns métodos sugerem uma alta intencionalidade. Por exemplo, se atirar na frente de um trem, sugere que a pessoa tinha uma intenção muito forte, que não estava em dúvida. Como é o caso de ingerir medicações, que quase sempre está em conflito. O enforcamento, que também sugere uma alta intencionalidade. Porque no enforcamento a pessoa não se asfixia, ela quebra o pescoço pelo peso do corpo. E assim, a gente vê, por exemplo, nesses mecanismos, o comportamento suicida, o modo, né? Ou seja, o modo operandi, né? Ou seja, a forma que o indivíduo pensou. Os fatores causais. É óbvio, é lógico falar de drogas, substâncias químicas de maneira geral, alcoolismo, que pode impulsionar o suicídio.
Os fatores psicossociais de maneira geral, desemprego, dívidas financeiras, questões materiais, questões judiciais que podem ocasionar também suicídio, problemas de relações afetivas, relacionamentos amorosos, separação, divórcio, relacionamentos conturbados, violência doméstica, que pode também gerar tanto homicídio como suicídio, mas sobretudo, os transtornos psicológicos. E em especial a depressão, que parece estar associado, eu não vou entrar muito na depressão, porque é o tema de um colega do evento, mas a depressão parece estar totalmente ligada ao suicídio. Segundo os melhores estudiosos, 90% ou mais dos casos de suicídio havia depressão. O que é algo de se chamar a atenção. A depressão que é uma síndrome complexa, que varia de pessoa para pessoa, embora os sintomas gerais são iguais, mas varia a configuração e as tintas de pessoa para pessoa, que caracteriza-se quase sempre pela falta de energia e de vitalidade no começo. Atentar para isso. Aqueles que têm parentes aqui com depressão, começar a observar isso. Depressão não é contrário de felicidade. A pessoa pode estar deprimida, pode estar dando risada. Depressão é contrário de vitalidade. O deprimido não tem vitalidade. Ele pode estar até rindo, mas ele não tem vitalidade. Chega de achar que a depressão é só aquele caso clássico da pessoa em cima da cama chorando. Tem deprimido que você não percebe a princípio que ele trabalha, mas para trabalhar ele faz um esforço dobrado. Ele chega em casa com o corpo quebrado, como se tivesse tomado uma surra. Aquela atividade que ele fazia convencionalmente antes, agora ele faz com esforço que é como se matasse um leão por dia. Sintoma de depressão. Sutil. Então, depressão não é apenas a pessoa estar sorrindo ou chorando. Depressão é falta de energia, de disposição. Isso que a gente precisa atentar nos quadros de depressão. O suicídio, do ponto de vista da legislação, do direito penal, não é considerado um crime. E por que não é considerado crime? Já explicamos isso em outra palestra. Porque para o direito penal terreno, o direito penal se ocupa em fazer com que há um mínimo possível de leis para que você possa conviver em civilização. O direito penal não deve se ocupar muito da vida privada, porque senão se torna um autoritarismo e as leis começam a interferir na sua vida íntima. O direito penal, portanto, deve ser o mínimo possível para regular as relações sociais, para que você, por exemplo, não deprede o patrimônio do outro, a propriedade privada do outro, para que você não cometa um ato contra a vida do outro sem consequências. Há leis, homicídio e assim por diante. As leis que protegem a família e assim por diante. O suicídio não é um crime do ponto de vista do direito penal, porque, a rigor, você tenta destruir ou destrói um bem jurídico que é seu. O direito penal não se ocupa com isso. Você tem o direito no direito penal, você tem direito de dispor dos seus bens jurídicos como quiser. A vida física para o direito penal é um bem jurídico. Aí alguém vai dizer, mas não é um crime porque a pessoa se mata e não fica aqui para responder consequências. Não, mesmo aqueles que tentam suicídio e não cometem o suicídio e ficam, ele não é preso por isso, pela legislação brasileira. Ele não deve ser. Ele precisa muito mais de tratamento do que de prisão. Não é um crime nesse sentido. Porque ele não agrediu o bem jurídico do outro. Homicídio, sim. Do ponto de vista do direito penal, isso não acontece. A psicanálise, no entanto, vai abordar a questão do suicídio de uma forma especial. Freud, na teoria da psicanálise a princípio, estabeleceu o psiquismo humano como sendo uma estrutura que busca o prazer e foge da dor. A teoria do princípio do prazer. Eros, a libido, que para Freud não era apenas o desejo sexual do vínculo carnal, da coabitação sexual, do relacionamento sexual, mas a libido para Freud era mais abrangente. Era uma energia de vitalidade. Para Freud, tinha a ver com a energia psíquica. Portanto, quando o indivíduo está com vitalidade, ele tem libido, que ele direciona para os objetos exteriores. Essa era a ideia freudiana. É a teoria do prazer. E que, de vez em quando, ele é reprimido pela sociedade para que ele possa viver em civilização, porque ele não pode deixar ser apenas libido, porque senão seria impossível a vida em civilização. No entanto, em certo momento da sua vida, Freud fez uma revisão da sua teoria e percebeu que havia alguma coisa incompleta. E elaborou o texto chamado Além do Princípio do Prazer. Nesse texto, ele diz que Eros
é apenas uma força psíquica, mas há uma outra chamada Thanatos. Eros, das concepções platônicas, vitalidade, Eros, do deus Eros, do Cupido, que estaria pescando os corações, Eros, do erotismo, né, da vitalidade. E Thanatos, o deus grego, da letra associada à morte, Thanatos, o deus da morte. E ele, quando examinou os casos de masoquismo, de automutilação, de autodestruição e de suicídio, ele percebeu que havia uma outra dinâmica no ser humano chamado, além do princípio do prazer, ou força Thanatos. E ele vai dizer que essas forças se combinam, se conjugam. Quando você vitaliza muito Eros, é porque o Thanatos está no inconsciente. Quando você coloca o Thanatos na consciência e é muito autodestrutivo, você tem Eros no inconsciente. Por isso que de vez em quando essas dinâmicas se conjugam. Por isso que quando você está muito eufórico demais, você está reprimindo o lado autodestrutivo Thanatos. Vídeo transtorno bipolar. Que às vezes a pessoa está eufórica, de repente ela é capturada pelo episódio depressivo e tomba na depressão bastante violenta do transtorno bipolar, que pode gerar o suicídio, o paciente com transtorno bipolar. Então nós temos essa configuração, e que os psicanalistas, tomando por base o texto freudiano, vão concluir dizendo que no suicídio há uma questão muito interessante a ser considerada. No suicídio você deixa de ser sujeito para ser objeto. Vou explicar. Quando você age na vida, você age tendo uma sensação, não apenas tendo uma sensação, mas você tem o livre-arbítrio de ser sujeito de você mesmo. Então você age no mundo, você se relaciona com os objetos do mundo, objetos aqui simbólicos, coisas, pessoas, etc., que são objetos, aspas, para a psicanálise, simbolicamente falando. Você é o sujeito e você interage com o mundo ao redor, que é objeto. Nesse sentido. Mas, por exemplo, quando você é passivo, você é objeto. Então, por exemplo, quando alguém age em relação a você, você é objeto. Ora, se eu, por exemplo, assassino alguém, se eu extermino a vida de outrem, eu sou sujeito e o outro é objeto. No suicídio, a pessoa consciente, voluntariamente, abre mão de ser sujeito para ser objeto de si mesmo. Porque o suicídio é um homicídio de si mesmo. Então, isso é interessante considerar. E Freud conclui que sempre há uma raiva no suicídio internalizada. Thanatos, o princípio da destruição. Interessante que Allan Kardec mais tarde vai falar do princípio da conservação, lei de conservação e lei de destruição. Terceira parte do Livro dos Espíritos. 2 princípios da vida material, da vida orgânica e assim por diante. Adler, discípulo de Freud, vai dizer que além do libido há o instinto do poder. E esse instinto do poder que nós temos faz com que a criatura inconscientemente busque dominar sempre. Já notaram como a gente tem uma tendência a querer ter controle das coisas? Hoje a gente vive a obsessão do controle. Por isso que a gente gosta tanto desses aparelhos. Porque a gente tem a sensação que está controlando tudo. Até amizade, né? Se a gente não gostou do que o outro publicou, a gente bloqueia o outro. Porque na vida real a gente não dá pra bloquear o outro, apertar assim na cara do outro e bloquear. Só que no WhatsApp, no Facebook, no Instagram dá. Então a gente bloqueia o outro, olha como é fácil. As redes sociais tornam a gente com essa sensação narcisista de que a gente tem controle de tudo. O que a gente não quer ver, a gente bloqueia. A gente não lida mais com frustração. Não é tolerante mais ao desconforto da convivência. A convivência também tem desconforto. Por quê? Porque às vezes na convivência eu tenho que ouvir uma opinião que é contrária à minha. Veja as eleições que passou. O que a democracia é dolorosa, porque a democracia é você ter uma convicção política e o outro ter outra, e você aceitar. Isso dói. Que a gente não consegue tolerar ainda. Né? E até em nome da democracia a gente quer impor a nossa visão pro outro. Né? Então isso é interessante. O instinto do poder de querer dominar. Mas Adler vai dizer que quando esse instinto do poder não consegue canalizar de maneira satisfatória para o mundo exterior, fica com uma agressividade interna, voltando-se para dentro, na depressão. E o suicídio seria o ápice desse processo. Eu não vou generalizar aqui a teoria de Adler, mas já notaram como em alguns momentos, no suicídio, a gente tem uma mensagem simbólica para alguém que fica? Alguém não queria namorar comigo, eu queria, mas a pessoa não queria, e aí eu me mato.
e deixo a mensagem, deixo aquela carga para o outro. No fundo eu queria matar o outro. Mas aí eu me suicido, saio de cena e deixo o outro com conflito. E o outro tem que carregar aquilo, porque às vezes vai se sentir culpado, responsável. Então veja que coisa delicada, que coisa cuidadosa que nós fazemos. O nosso psiquismo é assim, nós somos assim, todos nós. A gente não foi atendida, é a criança que não foi atendida. Então se revolta ou para fora, na violência, ou para dentro, na depressão. E o máximo é o suicídio. Do ponto de vista cultural, religioso, o suicídio quase sempre foi reprovado. De um lado, reprovado de maneira exagerada, condenado, criticado, o que não ajuda, não é bom também. A condenação assim veemente. De outro lado, a condenação religiosa, etc., de explicar e de não ser favorável ao suicídio, explicando sempre o suicídio como uma situação infeliz, com algumas exceções. Na cultura japonesa é conhecido o ritual seppuku, do indivíduo que não conseguiu se realizar profissionalmente, ser bem-sucedido profissionalmente, não conseguiu uma posição de relevância, não conseguiu uma certa autonomia, e para não envergonhar a família, veja que coisa, não envergonhar a família, e para honrar o nome da família, se mata. Portanto, lava a honra da família com o seu próprio sangue. Essa é a cultura de determinada tradição japonesa. Veja que coisa que precisa mudar ao longo do século, porque as culturas também evoluem, as culturas também progridem. Veja que coisa lamentável. Quer dizer, é uma atitude de coragem o ritual seppuku no Japão. Quer dizer, não seria mais coragem a pessoa ficar numa vida física e enfrentar a vergonha do seu insucesso e tentar levar adiante? Inclusive assumindo as consequências? Quer dizer, é mais corajoso fugir da situação para honrar, aspas, a família? Na Índia antiga havia, graças a Deus não há mais, mas havia o ritual Satya, em homenagem a uma deusa do panteão da Índia, deusa Satya. Essa deusa, Satya, estava associada à ideia da mulher dedicada ao marido. E a cultura indiana colocava a ideia de que o marido morreu, então a mulher se suicidava para ir junto. Graças a Deus esse negócio está superado. Ela se atirava numa pira fumegante ou se atirava no túmulo para ser enterrada viva. Allan Kardec aborda essa cultura no Livro dos Espíritos. Pergunta aos espíritos sobre isso, porque na época dele ainda existia. E os espíritos respondem que há muito mais ignorância do que verdadeiramente a consciência do suicídio, porque elas acham dentro daquela cultura que estão fazendo a coisa certa, que estão atendendo a obrigação espiritual, religiosa. Então, graças a Deus, essas coisas estão sendo superadas. E, além disso, o fundamentalismo religioso, especialmente na tradição islâmica, que não representa o pensamento islâmico maioritário. É bom se dizer isso, porque às vezes a gente acha que a cultura islâmica, toda ela é de jihadistas, né? A Guerra Santa, no sentido violento da palavra, a interpretação do Alcorão de que o jihad, a Guerra Santa, é uma guerra violenta, e que o indivíduo, em nome de Alá, deve colocar bombas no próprio corpo, explodir shopping centers, explodir pessoas e se suicidar também. É uma interpretação fanática, fundamentalista de alguns setores que são minoria do Alcorão. Maomé foi o grande missionário. A doutrina do Corão fala de amor ao próximo, fala de solidariedade. A gente no Ocidente que estranha isso. E fica, meu Deus, parece que todo mundo é igual, todo mundo é fundamentalista. Não é. E a gente não deve estranhar isso. Não deve estranhar que alguém pode retirar do Corão uma leitura de violência e de morte. Porque a gente fez isso na cultura cristã. A gente conseguiu tirar do Evangelho a Inquisição. Entender que o Evangelho fazia apologia à Inquisição, à guerra, às cruzadas, e assim por diante. Então não é de estranhar que alguém fanático possa retirar do Alcorão uma interpretação de morte. Que, aliás, são pessoas quase sempre psicopatas, que fazem lavagens cerebrais em crianças e em jovens, dizendo para eles, incutindo para eles na mente que eles vão encontrar lá ao se suicidar dessa forma. Se eles vão encontrar lá, eles, os líderes, deveriam ser os primeiros a fazer. Porque se realmente acreditassem nisso, eles próprios iriam querer ver Alá primeiro. Então, é uma cultura de violência e de manipulação nesse sentido. O suicídio, no entanto, tem sinais.
Nem sempre nós percebemos os sinais. Mesmo os estudiosos e os especialistas nem sempre percebem. Porque nem sempre é fácil perceber os sinais. Mas é importante atentar para algumas coisas. Se a gente tem um paciente ou um parente que fala de vez em quando que vai se matar, prestar atenção. No passado dizia, quer chamar atenção, tá fazendo teatro. Quem se mata não fica falando. Hoje isso daí é superado. Quem fala está pensando. Quem fala está pensando. E se fala e está pensando, uma hora esse pensamento pode ficar mais forte, mais intenso. Se está falando, é porque ainda está elaborando. Não se decidiu ainda. No momento que o paciente se cala e não fala mais, aí que é perigo. Então, se você vê, não, está querendo chamar atenção, depende do que você chamar atenção. Se chamar atenção é fazer só teatro, nem sempre. A pessoa se está falando que uma hora dessa eu me mato, uma hora dessa eu me mato, uma hora dessa se mata mesmo. Mas se você quer dizer chamar atenção no sentido de que a pessoa está falando inconscientemente, ela está pedindo socorro. A criatura que está falando que vai se matar, às vezes, sem se dar conta, ela está pedindo socorro. Ela está comunicando o que está passando pela cabeça dela. Então, essa fala, essa ideia, é uma ideia que hoje está sendo, inclusive, bastante batida entre psicólogos e especialistas. Por quê? Porque até a psicologia e os especialistas entraram nessa no passado. Né? Já houve, inclusive, autores do passado que diziam isso. Que era chamar a atenção, que não havia o desejo real, legítimo. Hoje, essa tese está totalmente superada. O que a gente sabe hoje é que falar substitui o fazer. O ato de falar, às vezes, substitui o fazer. Por isso que os atendimentos, tanto da psicanálise e da psicologia, como os serviços que estão aí, serviços até gratuitos, o CVV, os atendimentos que tem aí gratuitos, onde a pessoa, por exemplo, atende o telefone e só ouve e salva milhares de vidas com isso. Por quê? Porque o falar, o compartilhar a angústia, substitui o fazer. Apesar de ser denso, a gente ouvir de um familiar em que nível ele está, se só está passando pela cabeça, ou se ele já chegou a planejar um método, que já é um passo mais avançado, se ele já chegou a preparar o ritual e depois recuou, ou se ele já chegou a tentar. É duro para um familiar ouvir isso, mas se ele está falando, ele está um pouco melhor, não está em tanto risco assim, porque falar substitui o fazer. Então é importante a gente atentar para isso. A pessoa que começa a ficar com o pensamento mais rígido do suicídio e decide se suicidar, quase sempre ele dá sinais de despedida. Fala uma coisa assim, que a gente no dia a dia não presta atenção, e depois quando a pessoa se suicida, meu Deus, ele falou aquilo, era uma forma de ele estar se despedindo, disse isso, disse aquilo, deixou uma carta, a famosa carta do suicida, a maioria dos suicidas deixa algo escrito, né? Fechou as contas da rede, se tiver rede social, fecha tudo. Fechou o Facebook, fechou o Instagram, fechou as contas, que também é uma forma de estar se despedindo. Deixou uma mensagem lá enigmática. Né? Então, esse já é o momento final. Essa fase já é o momento final. Por isso, nós sempre enfatizamos a importância dos tratamentos. Se a pessoa está deprimida, medicação, não sejamos ingênuos. Há quadros que precisam de medicação, porque a bioquímica cerebral está alterada. E a gente não vai resolver só com conversa ou passe. É necessário a medicação entrar para atuar naquilo que está no âmbito corporal, mas ao mesmo tempo fazer a psicoterapia ou uma terapia qualquer. Hoje há, inclusive, serviços gratuitos de psicoterapia. Instituições, em Salvador há várias, que atendem gratuitamente. E, curiosamente, esses serviços gratuitos é o que há mais evasão e é onde há o maior índice de cancelamento dos tratamentos. Gratuito. Então veja que não é só uma questão financeira. Essas questões são questões internas. Porque o indivíduo, por exemplo, que está muito deprimido, ele tem uma espécie de masoquismo inconsciente, de gostar de sofrer e de comprazer-se no sofrimento. Não é de caso pensado. Mas ele aborta tratamento, ele pega o remédio e joga no vaso sanitário e não toma. Ele sabota
as próprias situações, né? E assim por diante. Então, a importância de se cuidar, de se tratar. E aí se cuidar de maneira geral. Nós precisamos nos cuidar de maneira preventiva. Já notaram como a gente está vivendo? Vivendo numa aceleração, numa situação em que a gente transferiu a nossa vida pessoal para a vida privada, para a vida virtual. Eu sou um grande entusiasta da tecnologia. Eu adoro tecnologia. Eu sou fã da tecnologia. Os aparelhos eletrônicos que nos ajudam, eu sou fã. Porque eu acho que isso pode facilitar a nossa vida. Mas não substituir. Eu não posso substituir e transformar minha vida numa vida virtual. Onde eu tenho eu sou uma pessoa na vida virtual e outra pessoa na vida pessoal. Porque eu acabo me alienando também com isso. Perdendo meu parâmetro. Então é necessário ter muito cuidado, a gente está se desintegrando. Eu tenho uma paciente no consultório que ela passou 2 semanas sem dormir, com insônia, tomando medicamento para conseguir dormir, pensando na resposta que ela ia dar no WhatsApp. A coisa é séria. Ficou remoendo ali, ó. Como isso está afetando o nosso psiquismo, a nossa saúde mental. E eu estou falando uma coisa que eu sei que é uma coisa óbvia, mas as coisas óbvias a gente esquece. A gente está esquecendo o hábito da oração. De orar de maneira verdadeira mesmo, para se embriagar da luz da oração. Às vezes a gente faz uma leitura tão rápido que nem se contamina emocionalmente. E a gente está substituindo esse tempo da oração, que é um tempo curto, para atrás de curtir, quem não curtiu, quem compartilhou. Essa loucura. Eu não estou dizendo para você não ter suas redes sociais, mas a relação saudável com isso. No passado dizia, né? Algumas famílias diziam, você não bota televisão no quarto para que as pessoas cheguem na sala para conversar. Hoje não pode ter televisão em lugar nenhum, a pessoa tem um aparelho ali e fica assim. Ó. É outro tempo. A gente tem que ter outra estratégia. Então nós temos tido isso. E o suicídio é um tabu. É um tabu que a gente não fala. Ou que a gente reprime. Se alguém fala suicídio, a gente reprime. Vê como feio. O que é que acontece? O indivíduo que pensa em suicídio não se sente à vontade de conversar. Não se sente... Porque acha que vai ser recriminado, vai ser criticado, vai ser condenado, vai ser visto como doente mental. Isso é péssimo. Por isso, na área de saúde mental, é muito comum, quando o terapeuta ou psiquiatra percebe algum sintoma de depressão, perguntar naturalmente, você está pensando em suicídio? Você já pensou em se matar? Já executou? Já tentou? Naturalmente, o paciente se sente aliviado e começa a conversar, às vezes. Porque se o terapeuta nunca toca no assunto, já que ele não tocou, é porque de repente ele tem preconceito também, eu que não vou falar, porque de repente ele vai me criticar. Então é necessário abordar tranquilamente. No passado dizia, é bom não conversar sobre isso não, porque senão estimula e a pessoa vai se... Aí que vai... Isso não existe do ponto de vista da consistência. Se pensava isso no passado, que estimulava. Isso não tem lógica, né? Já pensou? Você já pensou em se suicidar? Ó, eu nunca pensei não, mas agora que você está conversando comigo, agora que eu tenho vontade. Não tem isso. Então, nós temos... Agora, não podemos também naturalizar o suicídio, que é o efeito Werther, que eu comentei da obra de Goethe, que naturalizou e transformou o suicídio em um ato heróico. Aí é complicado, porque as pessoas que têm uma tendência suicida se sentem estimuladas. Quando aparece um caso de alguém... Eu vou contar uma coisa aqui, que os profissionais de saúde ficam com muito medo. Quando alguém famoso se suicida, todos os profissionais de psicologia e psiquiatria que lidam com suicídio ficam com medo. Porque vai sair na mídia, vai sair na imprensa, e outras pessoas vão se suicidar também. Porque como é uma pessoa famosa, uma celebridade, acaba estimulando, incentivando. Por isso que os órgãos de saúde sempre pressionam a mídia para fazer uma notícia rápida, para não ficar enfatizando muito o suicídio, né? Não ficar elevando muito o indivíduo como uma pessoa heróica, etc. Para o indivíduo que está fragilizado não associar o suicídio com a grandeza daquela celebridade. É o efeito Werther. Há algum tempo saiu no Netflix um seriado. Eu não assisti, mas um seriado chamado, em inglês, mas traduzido ao português, 13 razões, né? 13 razões por que o suicídio. O seriado todo aborda o suicídio.
e houve uma polêmica na minha área. Como eu não assisti, eu não tenho como opinar. Mas houve uma polêmica na minha área que dividiu opiniões. Alguns acharam que foi muito bom o seriado, porque abordava de maneira assim mais clara o problema do suicídio. Mas outros se preocuparam porque disseram, eu não assisti, não posso falar, mas disseram que o suicídio era tratado como uma coisa assim natural. Tem um problema, tem uma coisa, e os personagens principais se suicidavam no final. Então, psiquiatras e psicólogos ficaram com medo de que aquilo gerasse um efeito Werther, um efeito catalisador do suicídio. O espiritismo, meus amigos e minhas amigas, tem muito a contribuir com todos nós. Porque vem falar da imortalidade da alma. Vem dar um sentido diferente à vida física. A vida física tem um sentido porque tem uma experiência, uma dimensão que é imortal. O que significa dizer que nós não saímos da vida. No corpo ou fora dele, estamos na vida. O suicídio é apenas sair da vida física, mas o ser humano continua na vida. Ninguém sai ou entra da vida. O indivíduo entra na existência carnal e sai dela, mas continua dentro da vida. O espiritismo vem dar outra noção da vida, porque vem dizer que a vida biológica, a vida física, tem um sentido que tem raiz espiritual. E que aquelas problemáticas e até a melancolia, a tristeza e a depressão que eu passo, tem raízes organizadas para o crescimento do espírito. O espiritismo vem dar um sentido mais emocional e um sentido mais alto à vida física. Vem valorizar a vida material. Vem dizer que a vida material não é a verdadeira, a legítima, a permanente, mas tem uma importância muito grande para o ser espiritual. Da mesma forma que o motorista é mais importante que o carro. Mas o carro é importante porque vai conduzir o motorista ao lugar que ele quer. A vida física é esse carro que vai conduzir o espírito aos degraus mais altos do crescimento interior, do amadurecimento como pessoa. Por essa razão, o espiritismo vem falar da imortalidade, vem dar um sentido maior. E Allan Kardec, com a sua sabedoria, em O Livro dos Espíritos, tem um tópico chamado desgosto da vida, onde ele vai dizer que o suicídio é normalmente ocorrência gerada por um descontentamento ou um desgosto da vida. Note que Kardec usou uma palavra abrangente, né? Desgosto da vida é abrangente, porque o deprimido, ele tem desgosto da vida. Então está dentro do grupo. Mas nem todo deprimido, ou melhor, nem todo desgostoso da vida é deprimido. Porque tem gente que está desgostoso da vida e não está com depressão necessariamente. Mas todo suicídio tem um desgosto da vida. Seja com depressão, seja sem ela. Na maioria dos casos, com depressão no estado grave. Então, é interessante pensar nisso. Os pacientes entrevistados que tentaram suicídio disseram que queriam, na verdade, apagar o sofrimento e não necessariamente deixar de viver, o que é um dado importante. Então, mas naquele momento eles estariam aniquilando a vida física. O Espiritismo vem dizer mais. Allan Kardec pergunta: quais as razões que alguém sofre o desgosto da vida e caminha para o suicídio, ou que normalmente gera o suicídio? E os espíritos respondem: é necessário fazer um esclarecimento dessa resposta, porque muita gente tem lido essa resposta de maneira superficial. Efeito da ociosidade. Insensatos, por que não trabalharam? E há também uma certa saciedade típica da vossa civilização. Se ocupassem as suas capacidades de maneira útil, no trabalho útil, veria que a vida material se escoaria mais depressa e de maneira satisfatória. É necessário fazer um parênteses, porque muito espírita pegou esse texto achando que é assim, não, então o problema é trabalhar, vamos botar o povo para trabalhar. E às vezes tem gente que está tão deprimido e já está com sobrecarga, já está trabalhando no centro, já está como voluntário no centro, já está cheio de trabalho, e aí bota o indivíduo para trabalhar mais, vai ficar mais deprimido. E aliás, tem gente que está deprimido justamente porque está trabalhando demais, está esgotado de trabalho. Então calma nessa hora. Não é isso que os espíritos estão dizendo. Quando os espíritos falam que é efeito da ociosidade, é no sentido mais profundo. Lembre que Kardec já havia abordado aqui lei de trabalho, que é antes. E a lei de trabalho é o quê? Toda ocupação útil que é trabalho. Então não é o trabalho remunerado. É aquela ação que me faz bem, que me faz me sentir bem, satisfatoriamente,
que me faz ter prazer, ter satisfação, me sentir útil. Essa sensação é uma sensação que tem a ver com a ociosidade, porque eu posso estar trabalhando e posso me sentir ocioso. Nem sempre trabalho braçal é sinal de ocupação útil. Porque eu vou contar um segredo para vocês, eu não sei se vocês sabem, o umbral é cheio de gente que fica para lá e para cá trabalhando. Se o trabalho braçal fosse sinal de crescimento espiritual, no umbral só teria espírito evoluído. Porque o que há de lá movimento? Aliás, eu vou citar uma passagem do Evangelho. Jesus elogiou o trabalho interior que Maria estava fazendo do lado dele e chamou a atenção de Marta, que estava na cozinha, para lá e para cá fazendo trabalho braçal. Porque às vezes nem sempre estar parado é sinal de falta de trabalho. E nem sempre operosidade mecânica é sinal de evolução espiritual. Na verdade, Dom Helder Câmara, no catolicismo, tem uma interpretação que eu acho formidável sobre essa passagem. Ele vai dizer que Jesus não estava negando uma em detrimento da outra. Ele estava dizendo que todo cristão verdadeiro deve ter os braços de Marta e o coração de Maria. Ou seja, nem a ação sem sentimento, nem o sentimento sem fazer nada. Essa congregação, essa conexão, que eu acho que é mais importante. O trabalho, portanto, é uma situação de utilidade. E os espíritos concluem dizendo saciedade. Que saciedade é essa? É o consumismo, é o sexismo, é o erotismo, é os excessos. Hoje a gente não é privado mais como era no passado, né? Proibido, limitação, não tem tanta coisa, oportunidade não tem, até cultura não tem. Tinha que ir para a biblioteca procurar. Hoje a gente tem biblioteca aqui. Eu tenho nesse aparelho aqui cerca de 4.000 títulos. Eu tenho mais livro do que Santo Agostinho tinha na biblioteca que ele consultava na época dele. Isso não significa que eu tenho inteligência de Santo Agostinho. Né? Porque não é a informação que vai me dar a inteligência, mas a reflexão sobre a informação. A gente tem muita informação hoje, compartilha, copia, curte, mas nem sempre tem reflexão e maturidade sobre a informação que a gente tem. Então, consumismo e o tédio. O tédio, a saciedade. Basta ver os campeões da sexualidade, dos prazeres. Nunca me esqueci de Charles Andrews, um ator norte-americano de Hollywood. Ele contracenou com as grandes estrelas da época. Com 42 anos, ele deu um tiro na cabeça e deixou uma carta dizendo: minha vida não tem sentido nenhum mais. Tudo que eu podia usufruir de prazer, eu já tive. Comi nos melhores restaurantes, experimentei os melhores pratos, apreciei a melhor gastronomia, tive as mulheres que eu quis na minha cama. Portanto, eu estou saturado de tédio. E se suicidou. Saciedade. Como diz Allan Kardec, saciedade. Então nós vemos isso. A gente vê, inclusive, algumas pessoas famosas, né? Que eram geniais, fantásticos, começaram a enriquecer, começaram a entrar em tanta complicação. Outro dia eu estava vindo uma página na internet falando de algumas pessoas até famosas aí. Nicolas Cage, John Travolta, com dívidas, declarando falência, homens que ganharam milhões, porque começaram a ter um estilo de vida extravagante. Mike Tyson, estava quase na miséria, agora recuperou uma parte da fortuna por conta de algumas coisas que ele fez. Pessoas que apareciam como milionários, como é isso? O estilo de vida extravagante. A saciedade que não tem limites, ou seja, o céu é o limite e que gera a depressão. Para concluir, os espíritos perguntam a Allan Kardec: o homem tem o direito de dispor da própria vida? Questão 944. Para mim é o ponto alto do tema no Livro dos Espíritos. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Kardec, com a sabedoria, no item 944A, vai perguntar: mas o suicídio não é sempre voluntário? O suicídio voluntário é uma transgressão. E o suicídio não é sempre voluntário? Os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, há quadros psicóticos de confusão mental que a pessoa não sabia o que estava fazendo. Teve um surto, não sabia o que estava fazendo. Não tinha como, porque o suicídio é eu ter a consciência de que eu estou me matando. Se a pessoa está numa alucinação, num delírio, às vezes ela não sabe o que está fazendo. Esse indivíduo entra no mundo espiritual não como suicida,
Mas ele vai responder por ter se deixado cair na perturbação. Porque às vezes há perturbações mentais que a gente vai cedendo espaço na mente. A gente vai permitindo. É a ideia fixa que a gente fica. Aquelas ideias fixas que a gente vai se fixando e que vai atormentando e vai alienando a gente. O que eu quero dizer, meus amigos, é que tristeza, melancolia fazem parte de saúde mental. Toda pessoa que é saudável tem momentos de tristeza. Toda pessoa que é normal mentalmente, em alguns momentos fica triste, fica melancólica. Agora, ficar permanentemente na tristeza é outra coisa. Agasalhar a tristeza, aí já é um problema, que precisa de cuidado. Inclusive, homens e mulheres notáveis passaram por isso. Noite escura da alma de São João da Cruz, luto de Sigmund Freud, Madre Teresa de Calcutá, muita gente não sabe, era melancólica. O confessor dela declarou que ela se confessava com ele, dos momentos de depressão que ela tinha, que ela chegava a duvidar de Deus. Quer dizer, a maior mulher, em minha opinião, do século XX, em termos de caridade, o ás da dedicação e da abnegação ao próximo, tinha momentos de angústia. E ela confessa, aliás, muita gente não sabe que Madre Teresa de Calcutá tinha uma pertinaz enxaqueca, uma dor de cabeça. Já notaram as fotos dela? Quase sempre aquela foto, quase nunca sorrindo. Né? Porque os religiosos têm os seus desafios. Né? E às vezes, só que eles souberam lidar com isso. Souberam lidar com esses sofrimentos. Né? Não se deixaram derrapar. Aproveitaram a experiência depressiva, como diz um grande terapeuta, talvez o maior terapeuta hoje vivo, numa descida aos infernos para conhecer os infernos pessoais. E ninguém sobe a montanha sem passar pelo planalto. Às vezes é necessário descer para depois subir. Então essa era a ideia. Para concluir, o Céu e o Inferno tem um capítulo sobre espíritos suicidas. Allan Kardec coloca o depoimento de alguns suicidas. E ele coloca uma nota dizendo que de todos os casos, aquele caso era o que mais sensibilizava ele. Porque ele percebia que o suicida, todos, sem exceção, tinha uma experiência. O desapontamento de perceber que continuavam vivos e com os mesmos problemas. Esse era o primeiro. Isso é geral. Todos têm uma certa frustração de perceber que o ato suicida não resolveu o problema e que a vida continua prosseguindo da mesma forma. Depois, Allan Kardec vai dizer, muitos, não é geral, mas muitos daqueles que se suicidaram experimentaram uma decomposição da matéria, isso é, o vínculo com os despojos materiais. Ele narra isso em O Céu e o Inferno. E o apodrecimento do corpo gerava uma sensação de que eles próprios estavam apodrecendo por conta da repercussão perispiritual. O corpo espiritual, que é um corpo fluídico, que interfere na matéria, mas sofre também interferência da matéria, molécula a molécula, como diz Allan Kardec. Esse corpo espiritual tem repercussões. Todos os hábitos, os condicionamentos que a gente se fixa muito, a gente leva no perispírito. Escreve André Luiz, inclusive, através de Chico Xavier. Eu vou ilustrar com um exemplo bem básico. Eu gosto de café. Eu sou café-inólatra. Mas, hoje mesmo ainda não tomei café. Eu não fico querendo matar os outros porque eu não tomei café, com dor de cabeça, mal, tô dependendo. Não. Se eu tenho esse hábito, mas esse hábito não se transformou num vício, num condicionamento forte, no mundo espiritual eu passo por um período, me adapto à conjuntura espiritual, aquilo foi um hábito da matéria que eu não levei, uma necessidade do corpo que eu não levei. Agora, se eu sou voluptuoso, se eu sou compulsivo, seja no café, seja em outra coisa, seja no estômago, seja na bebida, seja no sexo, e aquilo é compulsivo, eu perco o corpo, mas não perco o vício. E o vício eu levo no perispírito impregnado comigo. O que me causa sensações de mal-estar, porque eu não tenho a matéria, mas tenho os fluidos do corpo físico envolvendo em mim, dando aquela atmosfera que André Luiz descreveu em Nosso Lar. Barba crescer, fome, sede, desejo sexual, que o espírito continua tendo. A semelhança, diz Allan Kardec, do braço que amputa e a pessoa continua sentindo um membro fantasma. É aquela sensação. Ora, se isso acontece nesses hábitos, o que eu faço gera uma repercussão no meu perispírito, para o bem ou para o mal.
Alguns atos muito graves geram lesões no perispírito, porque o perispírito é um corpo, entre aspas. Ora, lesões. Então, por exemplo, se eu, diz Chico Xavier no Pinga Fogo de 1971, eu dou um tiro na cabeça, ele observou que muitas vezes, não é todos os casos, tá, gente? Muitas vezes aquele tiro na cabeça que gerou uma lesão na área da fala, a pessoa volta com mudez. Porque afetou, não é o cérebro apenas que afetou, mas a sede perispiritual. Afetou outra área lá, volta com mudez, com idiotia, com autismo, com hidrocefalia, com síndrome de Down. A depender do caso. E do agravante e do atenuante. Eu ingiro veneno, que causa uma destruição na área gástrica e às vezes respiratória. Volto com problemas respiratórios infantis, com asma, com bronquite infantil, com problemas, com câncer de criança, ou com problemas gastrointestinais, com problemas cardiológicos. Eu me atirei de um lugar alto na frente de um trem, volto tetraplégico, paralítico, como efeito do suicídio. Diz ainda Chico Xavier, a depender da área, a depender da situação, a depender dos agravantes e das situações e dos atenuantes também. Eu volto com a repercussão, com a marca do suicídio, para valorizar aquilo que eu não dei valor. Da mesma forma que eu posso ser suicida indireto. Eu me acabo de comer, como demais. Eu me excedo em tudo. Me acabo. Aí volto com limitação de saúde. Tinha uma saúde robusta. Morri com 80 anos, comendo fatada todo dia. Aí volto com hipertensão, com diabetes. Ou seja, o que eu deveria fazer antes, que é consultar um médico, cuidar da minha saúde. Agora que eu volto todo limitado, tomando insulina na veia, fazendo... Agora eu estou fazendo aquilo que eu não fiz antes, que é cuidar de minha saúde. Note como a lei divina equilibra e compensa. Porque o projeto é dar ao espírito o aprendizado. Essa é a mentalidade. Por fim, o suicídio nem é um ato de coragem, nem é um ato de covardia. Porque isso é uma forma também de criticar ou não. Eu diria que o suicídio é uma espécie de fuga. O suicídio é um problema de transtorno mental. Alguém que está bem da cabeça não pensa em suicídio. Então, sempre pensar que o suicídio ou suicida é alguém que está fragilizado mentalmente, porque não é normal, não é saudável mentalmente. E o suicídio sempre é uma atitude egoísta. Por quê? Porque eu ao pensar me matar ou eu me matar, eu só estou pensando no meu drama. Eu não penso naquilo que eu vou gerar à minha volta. Em algumas situações, irreversível. Conheço mães cujos filhos se suicidaram, nunca mais sorriram. Nunca mais. E o suicida, no além, se sente responsável por aquilo que gerou no mundo físico. Quem leu Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, escritor português que se suicidou, e que Ivone Pereira, médium, foi uma suicida que encontrou ele na região, e mais tarde, ao reencarnar, trouxe o pensamento dele, porque conhecia ele. Tem um momento da obra que ele vai dizer: doença, miséria, traição, abandono, desemprego, problemas emocionais, tudo isso junto é melhor do que o suicídio. Diz ele, concluindo um dos momentos máximos da obra. Mas eu gostaria de concluir a minha consideração dizendo o seguinte: as pessoas que estão aqui e que têm parentes, têm entes queridos, que viajaram pela porta falsa do suicídio, que optaram por essa solução que não soluciona, eu gostaria de recomendar uma coisa aqui: sejam felizes. Se você quer ajudar o ente querido que se foi pelo suicídio, sejam felizes. Porque quanto mais vocês se amarguram, mais eles que não podem fazer nada, se sentem responsável por isso. A melhor forma de ajudá-los é vocês serem felizes. Fazer o bem, homenageá-los, porque essa vibração e esse bem que você faz vai para eles. E ser o máximo de feliz possível, porque isso vai alegrar eles. Isso vai contentar eles. Porque um dos maiores sofrimentos é ele visualizar aquilo que ele fez. Aquilo que ele gerou. Quantas vezes alguém se mata e alguém da família fica tão amargurado que se mata também. Isso é uma tragédia para aquele que desencadeou o ato, efeito dominó. Ah, mas eu poderia ter feito alguma coisa. Quase sempre não poderia.
E aí eu me lembro o seguinte, Jesus, que foi o governador espiritual da terra, o espírito puro por excelência, teve um discípulo que se suicidou. E ele não podia fazer nada. Porque ele não podia escolher pelo outro. Nós podemos ajudar, se a gente vê um parente em fragilidade, tentemos evitar. Mas a gente não vai poder viver também a questão do outro de maneira absoluta. A gente vai ajudar. Jesus fez a tarefa dele, que foi dar a mensagem dele, iluminar a humanidade com a mensagem dele, dar o exemplo. Judas despertou depois, 13 séculos depois, quando se torna Joana d'Arc, segundo Leon Denis, e traída, martirizada e vítima de um fogaréu, volta ao colégio dos apóstolos, depois de 12 reencarnações, algumas na lepra, recuperando-se, não apenas do suicídio, mas de reencarnações anteriores, de atitudes de crueldade, que estava no seu passado espiritual. Então, oremos, envolvamos os nossos parentes em vibração, eduquemos a respeito dessa problemática dos nossos filhos, eduquemos as gerações novas, falemos sobre a consequência do suicídio, que é uma forma também de educar, de prevenir. A melhor forma, espiritualmente falando, de prevenir sobre o suicídio é falar sobre as consequências do suicídio, alertar das implicações espirituais, mas também não ser ingênuo de não se cuidar. Porque eu vejo espírita fanático dizendo assim, não, eu tenho Jesus, então não vou buscar psiquiatra, não. Então não busque também dentista, deixa o dente cariado, fazer bicho na boca. Porque na época de Jesus não tinha dentista. É ignorância isso. É muita ignorância isso. Busque os tratamentos, porque o espiritismo é um mapa do tesouro, que te dá orientação. Mas para você chegar ao tesouro, você tem que buscar recurso para chegar lá, para caminhar. O espiritismo te orienta, a moral elevada, para você praticá-la. Mas se você está tendo dificuldade de viver, você tem que buscar amigos, buscar pessoas, às vezes buscar tratamento, buscar suporte para chegar lá. O objetivo é chegar lá. A moral espírita aí é inatacável. Mas a gente chegar lá é o modo que a gente vai fazer. Então cuidemos da nossa mente. Façamos leitura espiritualizante. Não entremos tanto em discussão que está desagregando o nosso psiquismo. Não entremos em tanto estresse. Cultivemos uma vida interior saudável para a gente ter resistência diante de uma dificuldade, para a gente não reagir mal e não pensar em suicídio quando uma provação se abater sobre nós. Porque a gente não tem resistência moral porque só vive uma vida exterior. A gente está criando uma sociedade fraca, onde até os meninos não querem ter a frustração de pedir uma menina para namorar e receber um não. Porque tem um aplicativo lá, ele olha lá, aquela que está afim dele, ele clica e já marca o encontro. Então, essa coisa do controle, de tornar as coisas mais fáceis, tem facilitado muita gente, mas tem se tornado a gente emocionalmente fraco, que não suporta a frustração, que é intolerante a qualquer desconforto. E isso a gente precisa superar com a bênção da prece, com a leitura do Evangelho, com a leitura da espiritualidade superior, com a vivência do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Agradecemos a oportunidade. Repetindo José Silvério Horta, quando por Chico Xavier disse, Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos, da luz que nos eleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem corrigir nosso passo, na tarefa corrigida. Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara a nossa esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado e da paz.